aleluia. Se é dia de luta, eu glorifico a Deus, aleluia. Se é dia de choro, eu glorifico a Deus, porque a minha vida está nas mãos do Todo-Poderoso. Aleluias. Eu chamo a atenção dos irmãos aqui nessa noite, aleluias, para dar toda a honra, toda a glória ao Senhor Jesus. E nos momentos de dor, nos momentos de aperto, nos momentos de solidão, no momento da depressão, aleluias, tem sempre um socorro presente na nossa vida. E Jesus vai responder para aqueles discípulos. Não foi ele não. É que eu vou manifestar minha glória, minha obra na vida dele. Aleluia. O Senhor vai manifestar a obra, a glória de Deus na vida de famílias aqui nessa noite. Hoje é uma noite, uma cerimônia especial. É um momento em que nós vamos cear, vamos participar do corpo e do sangue de Cristo. E você é privilegiado por estar aqui nessa noite. O Senhor tem uma grande obra na minha e na sua vida aqui. Tudo aquilo que está incompleto, o Senhor nos trouxe aqui para completar. Aleluias. Agora vai começar aqui algo muito interessante, que a Bíblia vai dizer que Jesus ele vai usar de uma estratégia. O nosso Deus, ele é um Deus estrategista. O nosso Deus, quando, aleluias, ele vê desejo no nosso coração, ele usa de estratégia para nos aproximar do altar. Eu sempre falo isso lá na Vila Brasil, e em alerta às irmãs, aos irmãos, que o Senhor nos dá uma estratégia, e nós não podemos sair dela, aleluias. O Senhor, ele nos dá uma visão, ele nos dá um direcionamento, e nós não podemos sair da estratégia e do direcionamento que o Senhor nos dá, aleluias. Se você precisa resolver algo, está numa situação, peça para o Senhor estratégia, para que Ele possa te mostrar. Se você for ler todas as histórias da Bíblia, você vai ver o quanto Deus é estrategista. Um dos grandes exemplos que eu trago como referência é aquela mulher do fluxo de sangue. Ela precisava tocar nas orlas de Jesus, ela precisava tocar em Jesus, mas ao mesmo tempo ela não podia ser vista, ao mesmo tempo ela não podia, ninguém podia perceber ela ali no meio. E aí, como que eu vou fazer? Como que eu vou adentrar essa igreja aqui sem que ninguém perceba, sem que um irmão olhe, uma irmã? Não tem como. Mas ela precisava romper aquela multidão para ser curada. E eu creio que o Espírito Santo de Deus soprou algo no ouvido dela, aleluia, e disse para ela assim: vai bem devagarzinho por baixo, porque você só precisa tocar, aleluias, nas orlas, na veste, lá no cantinho, lá embaixo. Tem momento que não é momento da gente se aparecer não, sair gritando não. Tem momento que eu preciso me silenciar e só tocar nele. E com essa estratégia que o Espírito Santo dá para ela, a Bíblia vai dizer que saiu virtude do mestre. Toda vez que você usa uma estratégia que está linkada com o céu, o Senhor envia virtude para nós. O Senhor, ele vai usar de uma estratégia para liberar a cura na vida desse homem. Mas eu fico imaginando que não só a cura física que ele precisava, ele também precisava de um tratamento emocional. Porque a Bíblia diz que ele era cego e não surdo. Então ele ficou na beira do caminho por quanto tempo? Quantas coisas aquele homem ouviu? Ele não enxergava, mas ele escutava. Quantas coisas aquele homem na beira do caminho, quantas humilhações, quantas ofensas aquele homem ouviu, quantos nãos. Quantos não se aproxima, aleluia, de mim? Não, fica aqui, você é rejeitado, você é isso, você é aquilo. Quantas coisas nós ouvimos. Mas eu aprendi algo na minha trajetória e eu carrego até o dia de hoje. E pretendo carregar.
eu fico com a voz que vem do alto. Aleluias, porque se eu ouvir a voz daqui da terra, eu paro, eu vou embora, eu desanimo, eu abandono tudo. Então nós precisamos ficar com a voz do Todo-Poderoso, porque é Ele que dá no direcionamento para nós. Porque se eu ficar ouvindo A, se eu ficar ouvindo B, aleluias, eu paraliso tudo aquilo que Deus tem na minha vida. Então o Senhor Jesus sabia que não era só a cura física que Ele precisava, mas sim também uma cura emocional. Porque nós servimos um Deus que Ele não faz nada pela metade. Nosso Deus disse a Abraão: você será completamente abençoado. Não aceite nada pela metade. Nós servimos um Deus do completo. Aleluias. E a Bíblia vai dizer que Jesus usa da sua saliva. Aleluias. Misturado com barro, misturado com a matéria-prima. Aleluias. Aleluias. Tem barro na mão do Criador aqui nesta noite para completar a obra em nós. Tem barro na mão do Criador aqui nessa noite para completar aquilo que lhe falta. Porque quando nós temos uma ausência dentro de nós, nós se tornamos vulneráveis. Quando nós temos ausência, nós se tornamos homens e mulheres vulneráveis. Por isso que o Senhor nos trouxe aqui nesta noite, para nos completar. Aleluia, Jesus. Ele usa aquele barro, Ele usa a sua saliva, o DNA. Aleluias. Nós temos DNA de Cristo em nós. Quem já recebeu o toque de Jesus aqui sabe, você tem DNA do Criador em você. Aleluias. Aquele homem que estava vivendo uma vida incompleta, ele está prestes a receber o DNA do Todo-Poderoso. Aleluias. Só que aquela atitude que Jesus estava tendo não era uma atitude, vamos dizer assim, muito normal, não era algo comum naquela realidade. Toda vez que alguém queria ofender alguém, ou demonstrar um repúdio, ou algo que não tivesse satisfeito, as pessoas cuspiam uma nas outras, em forma de desprezo, em forma talvez de arrogância, você não me serve. Então eles tinham isso como uma tradição da época. Então quando os discípulos viu Jesus fazendo aquilo, usando da sua saliva, misturando ali no barro, talvez eles tenham pensado assim: poxa, o homem já vive numa situação difícil, agora vai ser mais humilhado ainda. É essa visão que o mundo lá fora tem de nós, aleluias. O que adianta ir todo dia no culto? O que adianta ter compromisso? O que adianta participar do conjunto, do departamento? Olha quanta humilhação, mas eu venho como autoridade do céu aqui nesta noite para dizer para alguém, aleluia, essa humilhação está por um pouquinho só de tempo, do Senhor fazer uma grande reviravolta e transformar num grande milagre. Sabe qual é a chave? Perseverança. Quantas vezes na minha vida pessoas falaram assim: para com isso, Mara, larga a mão de tudo. Isso daí não vai dar em nada. Meu Deus, onde você foi se enfiar? Aleluias. Olha a humilhação que você está passando. Olha a dificuldade que você está passando. Olha quantas portas já se fecharam para você. Aleluias. Mas eu sabia que um pouquinho só de tempo, aquele que me chamou desde o ventre, aquele que fez a promessa, aleluias, Ele iria dar uma grande reviravolta. Porque aquele que permanece, recebe o extraordinário de Deus. Agora Jesus vai pegar aquele barrinho, misturado com a saliva dele, e eu fico imaginando aquela cena, as mãos de Jesus, Espírito Santo, tocando nos olhos daquele homem.
Olha que toque gostoso de Jesus. Você consegue sentir Ele tocando em você aí? Eu não sei em qual área da sua vida, aleluias, eu não sei em qual área está faltando alguma coisa, mas se você tiver fé, tem um homem da mão furada aqui tocando em você. Eu sinto Ele aqui. Aleluias. Ele conhece as nossas necessidades. E Ele sabia a necessidade daquele homem. Talvez aquele homem estava no seu limite. Eu já não quero mais ficar aqui. Eu já não quero mais ter essa vida de mendigância. Aleluias. E naquele momento ele estava diante daquele que pode fazer. Jesus, ele tocou naquele homem. E Jesus vai liberar uma palavra de ordem. E aqui, igreja, está o segredo, que às vezes nós demoramos tanto tempo para entender. Talvez os discípulos olhando aquela cena, e até a gente imaginando, mas Jesus tocou, e cadê a visão dele? Porque a Bíblia não diz que no momento que Jesus toca, ele passa a enxergar. Poderia ter sido assim. Mas só que Jesus, ele precisava trabalhar algumas coisas ainda na vida daquele homem. Então quando Jesus tocou nele, Jesus vai liberar uma palavra de ordem. E Jesus vai dizer assim: agora você vai lá no tanque de Siloé se lavar. Agora separa um pouquinho aqui comigo. Ele era cego. Talvez já estava ali sentado, ou se rastejando por muito tempo. Aonde era esse tanque de Siloé? Como chegar nesse tanque de Siloé? O que Jesus está falando comigo? Ele me tocou, Ele pode me curar agora, mas espera aí. E eu entendo algo aqui que o Espírito Santo me revelou. Aleluia, se eu não obedecer, um milagre não chega. E toda palavra de ordem vem carregada de poder e autoridade, capacidade. Então se o Senhor está ordenando algo para você, mesmo que nós somos pessoas limitadas, não se preocupe, a palavra de ordem vem com capacidade. A Bíblia nos conta a história dos discípulos no mar, com medo. Será que é ele mesmo? Será que é uma assombração? O que está acontecendo? E um dos discípulos vai se levantar, e os irmãos sabem bem essa história, e vai dizer assim: se é tu mesmo. Olha que inteligência. Eu gosto de pessoas inteligentes, sabia? Se é tu mesmo, olha o que o discípulo vai falar para Jesus: se é tu mesmo, manda eu ir contigo. Ou seja, me dá uma ordem, porque se é tu mesmo eu vou. Não com a minha capacidade humana, mas com a tua ordem, vai me encher de capacidade. E o que acontece com aquele discípulo? Ele sai andando sobre as águas. Homem igual eu e você, andando sobre as águas, porque recebeu uma ordem do Senhor, junto com capacidade. Talvez o Senhor está falando com alguém aqui que tem chamado, que tem ministério, aleluias, que o Senhor já convocou, mas você ainda está recuada, você ainda está sentada. Mas será que eu tenho capacidade? O Senhor me trouxe aqui para dizer: a ordem já foi dada, e a capacidade chega na sua vida. Aleluias. Eu fico imaginando a dificuldade daquele homem tocando nas pessoas, em quem estava em volta, nos muros. Ele poderia ter pegado e pensado assim: eu não vou a lugar nenhum, eu vou ficar por aqui mesmo. Ele poderia ter tocado e a minha visão ter aberto. Ele poderia ter feito algo por mim. Porque nós, seres humanos, temos um péssimo hábito. E eu sempre falo isso, de culpar alguém, porque é mais fácil do que chamar a responsabilidade. É mais fácil eu dizer, falo pela minha igreja lá na Vila Brasil, é mais fácil eu dizer que a culpa é das irmãs, dos irmãos, do pastor, da pastora, do que eu pegar e falar: Senhor, sou eu,
trabalha na minha vida. Nós precisamos parar de terceirizar as nossas dificuldades, chamar a responsabilidade, entregar na mão de quem pode fazer. Aleluias. Ana, quando ela chega no templo, o que ela vai dizer? Eu sou uma mulher amargurada de alma. Ela não disse que era Penina, que era o marido, que era fulano, não. Ela disse, eu sou. E a partir desse momento, rompe uma grande chave, e ela sai gerando um milagre. A partir do momento que eu reconheço, que eu assumo as minhas limitações e as minhas dificuldades, rompe no campo espiritual uma chave, que vai fazer eu viver o meu milagre. Aleluias. E a Bíblia vai dizer que aquele homem sai caminhando, com toda a dificuldade, com todas as suas limitações, e chega ao tanque de Siloé. Esse tanque de Siloé significa águas purificadoras. Quando Jesus quer tratar o nosso coração, quando Jesus quer tratar a nossa alma, Ele nos leva para lugares de águas purificadoras. Sabe por que você está aqui? Porque aqui está cheio de águas purificadoras. Aleluias. E o que vai acontecer? A Bíblia vai dizer que ele começa a lavar o seu rosto. Ele tinha sentido a mão e o toque de Jesus nos olhos dele. Jesus devolvendo o globo ocular daquele homem. Eu fui estudar para ver o que estava faltando naquele homem. Por que ele nasceu dessa forma? Qual era o grau de enfermidade dele? E ele não tinha o seu globo ocular. Tudo aquilo que nós não temos, o Senhor, Ele pode nos dar. Só que aquele homem, ele usou o que ele tinha para obedecer à voz de Deus. Ele não tinha visão, porém ele tinha audição. Ele não enxergava, porém ele ouviu a voz de Deus e a obedeceu. E às vezes nós ficamos limitados, mas eu não tenho, eu não posso, eu não consigo. O Senhor está dizendo, usa o que você tem, que eu te dou o que você não tem. Aleluias. Você consegue entender isso? Comece hoje usando o que você tem. Você tem voz para adorar o Senhor nessa noite? Você tem voz para adorar e exaltar ao nome do Senhor nessa noite? Comece a usar para Ele. E aquilo que lhe falta, Ele te entrega também. Aleluias. E a partir daquele momento que ele experimenta daquela água purificadora, a Bíblia vai dizer que imediatamente ele torna a ver. Foi nesse processo que eu entendo que o Senhor fez um tratamento no emocional dele. Porque quando ele vai retornar, algumas pessoas vão ficar indignados. Será que é ele? Será que é? Será que não é? Porque as pessoas acostumaram ver ele numa vida de mendigância. Aleluia, Jesus. Aleluias. Eu falei essa semana para um amigo que eu não sou muito fã de pessoas muito religiosas, porque quem é religioso não vê milagre, sabia disso? Aleluias, o Senhor, Ele gosta de adoradores. Adoradores vê milagre todo dia, toda hora. Eu abro o olho, já é um milagre. Eu vou deitar, já é um milagre. O dia amanhece, é milagre. Adorador vê milagre todas as horas. Aquele homem foi, ao caminhar, as pessoas olhavam para ele e não acreditavam no milagre que tinha acabado de acontecer. Olha que interessante isso. É mais fácil a pessoa desacreditar do que acreditar que Deus pode fazer na nossa vida. Mas isso não pode mexer com a minha e nem com a sua estrutura, porque nós precisamos permanecer firmes, porque se Deus falou, vai acontecer. O que prevalece na minha e na sua vida é o que Deus escreve.
Eu tenho um testemunho, que alguns irmãos talvez saibam, alguns outros não, de um laudo que eu recebi quando eu ainda era uma criança, uma menina. Eu tenho uma enfermidade na minha vista. E quando esse laudo chegou para mim, eu fiquei muito entristecida, porque ele veio acompanhado de muitas observações que eu não podia fazer. Não podia estudar, não podia ler, não podia dirigir, não podia isso, não podia aquilo. Nossa, era uma série de coisas, limitando eu naquele momento. Eu ainda tinha 10 anos de idade. 10, 12 anos. Só que esse laudo, desse oftalmologista, da cidade de Lorena, Dr. Telmo, alguns irmãos devem conhecer, não combinava com o laudo que Deus havia me entregado. Porque quando eu ainda estava sendo gerada no ventre da minha mãe, havia sido feita uma promessa, aleluias, de tudo aquilo que o laudo dizia que não ia acontecer, a promessa dizia, vai acontecer. Então houve ali naquele momento uma confusão na minha mente. Eu falei, meu Deus, e agora? Como que eu resolvo isso? Vai os meus pais, muito simples, procurar recursos, procurar operação, e leva ela para lá, e leva ela para cá, e nada resolvia. E quando uma das cirurgias estava para acontecer, o oftalmologista diz assim, não vai poder mexer nela, porque se mexer, ela perde o resto da visão dela. Eu tinha 7,5 em cada olho. 7,5 e 7,5 aqui, pastor. Não tinha como usar óculos, era só cirurgia. Só que quando foi fazer os exames para a cirurgia, descobriram que a retina era muito fina. Então corria 99% de chance, então os médicos não queriam mexer. A recomendação é, vai no INSS, encosta e acabou, pronto, está resolvido, a nossa parte já foi feita. Só que dentro de mim pulsava algo assim, não é esse laudo que eu vou te dar. E por uma frecha desse tamanhinho de uma janela do meu quarto, eu resumo aqui, inaugurava uma igreja próximo da minha casa. Eu já estava num quadro de depressão, mas essa brechinha, o Espírito Santo usou e entrou dentro do meu quarto. E eu ouvi um louvor, que a igreja estava lá prestes a ser inaugurada, então era um domingo de manhã, eles estavam limpando a igreja, e eu acordei, me despertei com algo diferente. E quando eu comecei a ouvir, era um hino que eu nunca mais esqueci. Eu não sei cantar, não sei louvar, sei pregar. Mas o hino dizia assim, além do rio azul. Você pode me ajudar? As ruas são de ouro e de cristais. Vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Sabe o que eu fiz? Engavetei o laudo do médico e fiquei com esse laudo. Tristeza, dor, nunca mais. O mais lindo da história, eu continuo, pastor, com 7,5 aqui e 7,5 aqui. Eu não enxergo o seu rosto aí, a sua fisionomia, mas sabe o que eu enxergo, irmã? Cada cabeça, a glória de Deus, a presença do Eterno, e isso já é mais do que o suficiente para mim. Porque quando ele me visitou, ele disse assim, você não vai precisar da sua visão física, eu te dou uma espiritual. Eu dirigi, eu casei, eu me formei, eu estudei, aleluias, e nunca me envolvi com nenhum tipo de problema, de acidente referente à minha visão, porque eu creio em tudo aquilo que Deus me falou, quando ele me visitou. Aleluias.
Agora ele volta para a casa dele e ninguém aceita, ninguém acredita no milagre dele. Leva aquele moço para dentro de uma sinagoga. Os doutores da lei, os religiosos da época, diz para ele: quem é que te curou? E ele relata a história. Um homem assim, aconteceu isso, ele colocou saliva no barro, colocou nos meus olhos, lavei no tanque e eu fiquei curado. Mas aqueles doutores da lei não acreditaram. Pediram para ele repetir de novo, e ele começa a repetir a história. Não, a gente não acredita no que você está falando. Aleluia, chame o pai, chame a mãe, chama o pai do menino, chama a mãe do menino. A família ficou com medo e disse assim: não, peraí, eu não vou falar nada não. Ele já tem idade suficiente para saber o que aconteceu. Olha para você ver como o inimigo quer nos intimidar de falar dos milagres de Jesus. Aleluias, não deixe o inimigo intimidar você de contar os milagres que Jesus fez e faz na sua vida. Pergunta mais uma vez, a quarta vez para ele, ele vai dizer: foi um profeta. Aleluias, o nome dele é Jesus. Ele me tocou, me curou. Aqueles homens, doutores da lei, ficaram bravos, embravecidos, falaram para ele: sai daqui. Expulsaram ele do ambiente religioso, porque o milagre aconteceu na vida dele. Ah, meu Deus do céu, o nosso Deus, Ele é especialista em homens, Ele faz da maneira como Ele quer fazer. E essa mensagem, essa história, nos deixa um exemplo de superação. Nos deixa um exemplo de firmar a nossa estrutura, porque não é qualquer falácia, não é qualquer vento que vai tirar a nossa estrutura de servir a um Deus todo-poderoso. E ele é expulso daquele lugar. Jesus, sabendo, vai esperar ele na porta. Quando ele sai daquela sinagoga, ele se depara com Jesus. E ali eles começam um diálogo. Lindo, 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 lindo. Aleluias. E ele passa a ser um discípulo de Jesus. Levando e deixando um legado até a data de hoje. Porque hoje nós estamos aqui usando do exemplo dele para o Senhor falar conosco. Aleluias. Eu quero dizer para alguém aqui: deixe o seu legado para sua família, para os seus filhos, por onde você passar. Deixe o seu legado de milagre, porque alguém vai ouvir falar da sua história. Quando eu estava vindo para cá, o Senhor dizia no meu coração assim: aleluias, essa noite eu preparei para curar não só físico, mas o emocional da minha igreja. Não deixe ser alterado, a sua essência ser alterado por nada que você ouvir. Nós servimos um Deus que cura e cura sim. Amém? Você pode aplaudir, exaltar o nome do Senhor? Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa guardar essa noite, guardar essa palavra, porque nós servimos um Deus de milagre. Amém. Pastor, Deus abençoe em nome de Jesus.